Fala, Felipe. Boa tarde, tudo bem? Queria que você falasse sobre essa vitória, fim do tabu, desde a década de 90, preparação para o jogo de quinta, mas obviamente que esse resultado motiva muito, né? Pelo fato de ter quebrado esse tabu. Sim, nós pensamos jogo a jogo. E eu falei para eles durante essa última semana agora, antes desse jogo, que quando eu vi os treinos que eles fizeram durante a data FIFA, me deu muito o que pensar, né? Porque jogadores que já estão numa temporada aí com 9 meses, ninguém alega cansaço, todos querem treinar, todos competiram ao máximo durante a semana, por um nível muito alto de treinamentos. E falei para eles que esse grupo, quando você vê isso no treinamento, cada vez que as pessoas contagiam, é um grupo que quer fazer história. Só tem muito barulho, tem como... Não tem como fechar sua porta aí atrás. De coberto só. Isso me demonstra que é um grupo que quer fazer história. Então, hoje, viemos aqui num campo muito difícil, onde eu particularmente já tive a oportunidade de jogar, sei da dificuldade que é de vencer aqui dentro e conseguimos uma grande vitória contra uma equipe muito bem treinada pelo Carpim. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Você falou agora, e sempre repete isso, né, de que pensa jogo a jogo, né? Ficou então essas 2 semanas planejando a Juventude, ou já havia um estudo em cima do próximo jogo, que é considerado o mais importante do ano agora, que é contra o Estudiantes na quinta-feira? Ou a partir de agora que você vai focar no Estudiantes em 4 dias? Você fala bem quando você diz que é o jogo mais importante do ano. Para mim sempre o próximo é o mais importante, mas dado o valor do quartas da Libertadores contra Estudiantes, depois de uma temporada incrível que nós estamos fazendo, claro que é o jogo mais importante do ano. Mas eu, sinceramente, só preparei o jogo do Juventude. Fiz tudo pensando em como vencer o Juventude. A partir de amanhã começaremos a estudar e trabalhar para ver quais são as melhores soluções para poder encarar o Estudiantes, que sem nenhuma dúvida, é um grande adversário, e principalmente equipes argentinas que competem tão bem. Temos aí o exemplo do Central Córdoba na fase de grupos. Felipe, aqui na frente, tudo bem? Boa tarde. Gabriel Orff, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Felipe, queria te perguntar sobre um jogador em específico, claro que o elenco todo fez uma boa partida, mas sobre o Saul. O Saul que vem sendo destaque mais uma vez, já foi destaque em vários jogos esse ano. Chegou hoje de manhã aqui em Caxias do Sul, uma logística diferenciada, ou seja, podia até estar cansado de um voo, não sei o quê, mas entrou em campo, foi um dos destaques da partida, deu uma assistência para o Rascaeta no primeiro gol. Como é que você vê a evolução desse jogador desde que ele chegou aqui ao Flamengo, que é um jogador europeu, talvez não conhecesse tanto assim esse calendário do futebol brasileiro? Como é que você vê a evolução do Saul aí nos últimos tempos? Obrigado. Eu vejo que estamos vendo o melhor Saul, talvez o melhor Saul da sua carreira, né? E isso é muito mérito dele, é mérito também, obviamente, do clube, de acreditar em poder recuperar o potencial desse jogador, que todo mundo sabe, não preciso falar, a carreira que o Saul teve, o jogador importantíssimo que ele foi em todos os lugares que ele passou, e principalmente a história que ele tem no Atlético de Madrid. Mas recuperar a melhor versão do Saul era um desafio e passava por ele, né? E ele está num nível altíssimo, altíssimo. Eu acredito que sempre você ter um filho motiva muito, e não esperava também que depois de todo esse esforço de acordar 4 da manhã, pegar 2 voos, chegar até aqui e jogar do jeito que ele jogou os 90 minutos, que desse com essa facilidade, mas foi. Isso demonstra que é um jogador totalmente diferenciado e temos muita sorte de tê-lo aqui conosco. Felipe, aqui. Boa noite já. Felipe, ontem saiu a informação que você recebeu uma proposta do Fenerbahçe para ir para o lugar do Mourinho. Eu imagino para qualquer profissional do futebol, uma proposta da Europa balance. E a informação que saiu é que você nem quis ouvir, não quis abrir negociação com a equipe turca. Eu queria saber o quanto da sua identificação com o Flamengo, você que é torcedor do Flamengo desde criança, você que tem uma história como jogador e está construindo agora uma história como técnico, pesou na sua decisão de permanecer no Flamengo e recusar essa primeira proposta da Europa? Obrigado. Bom, primeiro, que quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque eu vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento. Não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira.
e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Felipe, aqui. Boa noite. Letícia de Almeida, BTB Esportes. Você hoje tinha alguns desfalques importantes. Especificamente, vou falar sobre o Jorginho, o jogador que, desde que chegou, assumiu uma importância muito grande no meio-campo do Flamengo e hoje não estava à disposição. Porém, você tinha outras opções para substituir e muito se falou sobre a manutenção do De La Cruz no lugar do Jorginho, mas você optou hoje por começar o jogo com o Alan. A que se deve essa escolha? O que você viu? Foi uma opção técnica, uma opção física, uma preocupação para o próximo jogo? Qual foi o seu direcionamento para essa decisão? Obrigada. Não, primeiro, pelo plano de jogo, pelo que eu acreditava que ia acontecer dentro do campo contra o Juventude, a forma que eles se comportavam nos jogos anteriores, e o que encaixava melhor como característica. E depois também a parte do De La Cruz, um cuidado especial com a sequência de jogos que ele vai ter daqui para frente. Espero sempre ver a melhor versão dele. Sei que ele teve aí 2 semanas para treinar, mas a concorrência entre eles é muito grande. Também vai voltar daqui a um tempo o Eric, vai voltar o Jorginho, e ainda temos uma grande atuação do Alan, temos o Everton Araújo, que sempre que entra é muito confiável. Então, isso quem ganha é o treinador, mas a minha opção pelo Alan hoje foi estratégica para o plano de jogo. Felipe, aqui atrás, Leonardo, Rádio Gaúcho. Você usou há pouco a expressão temporada incrível. É possível manter esse nível de desempenhos e resultados até o final da temporada, agora com os jogos mais próximos? Bom, nosso objetivo é não só manter o desempenho, senão melhorar. Eu acredito que conforme vai passando o tempo, com as correções, com os vídeos, com os treinamentos e os conceitos novos que vamos implementando na equipe, com o tempo de trabalho, a equipe tende a evoluir. Como a gente já viu, uma evolução muito grande do primeiro semestre para o que estamos vendo agora, mesmo com uma mudança muito grande no que foi a espinha dorsal dessa equipe, né? Saíram jogadores aqui muito importantes e os novos aqui estão também tentando entrar o mais rápido possível nesse contexto para poder continuar fazendo a equipe evoluir. Os resultados a gente não controla, mas a forma que a gente joga, sem nenhuma dúvida, sim, e vamos tentar evoluir ainda mais e melhorar a nossa performance. Felipe, já entrando na quinta-feira, o Flamengo ele abre o mata-mata em casa. A gente tem visto muitos torcedores, até a própria imprensa, nós, falando que é importante fazer um resultado um pouco mais elástico em casa. A comissão pensa assim, os jogadores têm pensado assim, que é importante olhar para esse jogo em casa e tentar resolver dentro de casa, porque jogar na Argentina é sempre muito difícil, em busca do tetra. Nenhum jogo se resolve no primeiro jogo, na minha opinião. Por mais elástico que seja o placar, claro, estamos falando de como foi uns anos atrás, aí, goleadas enormes. Não, mas dificilmente vai se resolver um jogo de quartas de Libertadores no primeiro jogo. Em casa ou fora de casa. Sabemos disso, porque nós temos que pensar que são 180 minutos, onde temos que estar na nossa melhor versão. Existem jogadores que jogam e crescem muito na frente da torcida, existem jogadores que jogam melhor e desempenham melhor até fora de casa, então estamos preparados para enfrentar uma eliminatória, né? E sabendo que não podemos cometer erros nesse primeiro jogo para poder, sim, tentar fazer 2 jogos aí perfeitos para poder passar. Felipe, Mauro Santana do canal Mauro Santana, importantíssima vitória em que tivemos mais uma vez uma grande atuação do Saul, mais uma atuação importante do Samuel Lino, que está vindo de jogo na altitude pela seleção brasileira, mas com participação direta de 2 jogadores, também reforços no meio de ano, que ainda não tinham uma alta minutagem e que, com certeza, havia uma preocupação da comissão técnica de prover estrutura e recursos para que esses 2 jogadores pudessem ser melhor utilizados. Até que ponto também a participação direta desses 2 jogadores, o Carrascal e o Emerson Royal, traz para você essas maiores alternativas, essa quantidade maior de alternativas para a composição da equipe nesse percurso, conforme o colega disse, o Flamengo vai ter uma sequência exaustiva de partidas e jogos decisivos, brigando pelo título na Libertadores e também no Brasileirão. Bom, como eu falei, né, como mudou bastante a nossa espinha dorsal, saíram jogadores importantes, você citou aí o caso do Emerson, mas eu falei com o Emerson, a forma que o Flamengo joga hoje é praticamente idêntica do que a seleção brasileira jogou no primeiro jogo contra o Chile. E mais, melhor do que isso para ele
ele poder entender o modelo, entender o conceito, e que isso vai potencializar muito ainda as características que ele tem, que ele vai oferecer muito para a equipe, conforme forem passando os jogos, ele vai se sentir cada vez melhor. O gol hoje aumenta mais a confiança dele. Eu não tenho dúvida que vai voltar a ficar no radar da seleção, né? Então, é muito importante que ele entenda o mais rápido possível. Tivemos essas 2 semanas agora para treinar, onde ele pôde somar esses minutos e beber do conteúdo tático, e hoje cumpriu à perfeição tudo que pedimos para ele. E o Carrascal é praticamente a mesma situação, um jogador que compete por posição originalmente com a Arrascaeta, que vive a sua melhor fase, muito difícil para um jogador que chega com a qualidade e a importância que ele tem, competir com um dos melhores jogadores do Brasil no momento, se não o melhor. Mas também sabemos que ele pode render e performar em outras posições, pode jogar na direita, pode jogar no ataque, então, claro que estamos tentando dar todo o carinho para ele poder se soltar e se adaptar o mais rápido possível, porque é um jogador, como eu já falei para vocês, que tem muito talento. Felipe, você teve o retorno antecipado de 2 jogadores agora na data FIFA, né? O Arrascaeta e o Varela. O Varela teve a lesão em si, mas o Arrascaeta não. Veio em plenas condições físicas. Eu queria saber para você da importância do retorno antecipado desses jogadores, principalmente do Arrascaeta que jogou hoje, e se foi pedido seu, se teve alguma conversa com o Bielsa, como é que foi essa situação? Não teve nenhuma conversa na qual eles entenderam. Primeiro, o Varela tá com uma pubalgia, tá com algum problema onde não poderia jogar o segundo jogo com a seleção do Uruguai. E o Arrascaeta, eles entenderam pela sequência de jogos que ele vinha tendo, e também eu acho que pelo momento que o Uruguai pôde se permitir o luxo de trocar e liberar esses jogadores que vêm sendo mais utilizados, e na qual agradecemos bastante. Vemos que o Arrascaeta fez um jogo com a seleção no nível esplêndido outra vez, e quem ganha somos todos nós. Flamengo ganha, Uruguai ganha, e o futebol, né, de ver o jogador tá performando desse nível. E também vimos o Vinha voltar a ter minutos e jogar muito bem também no jogo contra o Chile, então a relação mesmo sem se falar com o Uruguai está sendo muito boa. Boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa vitória. O Flamengo abre uma vantagem importante de 4 pontos sobre o Palmeiras, e a dificuldade de jogar aqui em Caxias do Sul. O Flamengo não vencia há 28 anos aqui, que foi conversado também no vestiário sobre esse tabu que foi quebrado aqui nessa tarde. Obrigado. Boa tarde. 28 anos, 13 jogos, 7 derrotas e 6 empates. Pesquisei antes, tá? Eu, como torcedor, vi o Flamengo sofrer muito aqui na minha infância, tá? E isso foi falado bastante porque realmente era um jogo que tinha esse contexto histórico, e a gente queria muito mudar isso, né? E, obviamente, pelos 3 pontos, pela sequência do campeonato, a gente entende que cada jogo tem a máxima importância, não tem o próximo jogo sem esse que a gente está vivendo. E a gente tem feito isso, assim, trabalhado jogo a jogo, sem pensar muito no futuro. Eu penso que essa é a melhor estratégia para poder conquistar coisas grandes no final da temporada. A gente entrou num momento onde os pontos pesam ainda mais, né? Os últimos 3 meses, digamos assim. A gente tem que seguir nessa linha, não facilitando, dando o máximo de importância para cada jogo, para cada momento. Danilo, Simon Ledo, do Coluna do Fla. A gente percebe que você tem um perfil diferenciado, assim, um cara que se expressa muito bem, né? Dá palestra e tal. E pela experiência que tem, a bagagem, quando você veio para o Flamengo, a gente entendeu que não é só dentro de campo o seu incremento, né? Esse improve, seria fora dele também. Eu queria perguntar para você, assim, como é que você lida com os mais jovens, talvez a garotada que está vendo da base, mesmo os profissionais mesmo que são menos experientes, têm menos rodagem, por mais que você não entre toda a partida, qual é o seu papel hoje lá nesses bastidores ali, junto com os outros jogadores? Obrigado pelas palavras, tá? Certamente está mudando muito isso, tá? Tem muita gente indo também por esse caminho. Eu fico muito satisfeito que existam muitos colegas que estão também se preparando bastante, entendendo muito mais o contexto não só do futebol, mas a realidade do nosso país, da realidade que a gente vive em todas as esferas. Eu penso que isso é muito importante, tá? E, obviamente, quando eu vim para o Flamengo, na minha conversa sempre com o Felipe e com o Boto, eu entendia que a minha responsabilidade era muito maior do que o campo, tá? Eu aceito essa responsabilidade e vivo ela diariamente. Penso que eu sou o primeiro a ter que dar o exemplo nos treinamentos, na postura, na forma de lidar internamente. Também, pelo meu papel dentro da seleção brasileira, obviamente, eu
seguia também já uma conduta onde a gente tem que aceitar essa responsabilidade de servir de exemplo para os mais novos, de motivação, de empenho. Sou chato, tá? Falei agora pro Lino, agora no final do jogo, que ele perdeu 2 bolas, eu dei na cabeça dele, falei, cara, vou dar na tua cabeça mesmo, realmente. Se você perder bola que eu achar que não deve perder, e se eu facilitar também, você fala, e é assim que a gente cresce, é assim que a gente cria um grupo vencedor, tá? E para mim tem sido muito prazeroso, tá? Viver no Flamengo, nas estruturas, conviver com o pessoal da categoria de base, tá conhecendo e integrando essa cultura daquilo que é ser Flamengo. E tem sido prazeroso, tem sido para mim muito benéfico. Eu espero que eu também possa estar sendo benéfico por aquilo que é o Flamengo, tá bom? Danilo, aqui. Boa noite, Letícia de Almeida, BTB Esportes. Você, quando teve a última lesão, fez um desabafo na internet, até uma publicação, desse momento de fragilidade, né, por estar lesionado. Aí passou um período, voltou a atuar, teve poucos minutos. Agora, nessa data FIFA, alguns dias de folga, você esteve no Ninho do Urubu e também fez um trabalho em casa, para quem acompanhou também na sua rede social. Como está sendo, né, esse processo para voltar a estar disponível para o Filipe Luiz, um jogo importante hoje que você seria utilizado e sabia disso? Como você se sentiu depois dessa partida também? Como você está fisicamente? Como você se apresenta para o Filipe Luiz para o restante dos jogos, tendo essa concorrência do Léo Ortiz e do Léo Pereira? Infelizmente, eu sou viciado no trabalho, tá? Eu acredito que ser viciado no trabalho, às vezes, é prejudicial, é necessário você também descarregar, tentar, de certa forma, se distrair, se divertir, mas eu sou viciado no trabalho, e nesse tempo agora da data FIFA, realmente, eu botei como objetivo de me reestruturar fisicamente. Obviamente que as lesões não são, quase na maioria das vezes, não é culpa do jogador, pode acontecer. E nesse contexto, eu nunca tinha tido 2 lesões musculares no mesmo ano. E quando você tem 2 lesões musculares, depois o tempo de recuperação é mais longo, os cuidados são maiores. Cara, eu odeio isso. Já te falei, a coisa que eu mais odeio no futebol é me machucar e ter que treinar sozinho, e ter que ficar na maca, e ter que fazer tudo isso. É a pior coisa, assim, enche o saco, já te digo. Então eu trabalhei muito, não descansei nada, assim, na data FIFA, digo, de não ficar sem fazer nada, tá? E espero que isso possa ter me ajudado. Hoje já pude jogar, pude estar feliz em campo, ajudar meus companheiros. E espero estar à disposição o máximo de tempo possível, e aí depois o Felipe decide, mas espero poder estar à disposição, saudável, ajudando o Flamengo a conquistar coisas importantes ainda nesse ano. Tá. Danilo, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Danilo, você é um dos jogadores mais experientes do elenco do Flamengo, está acostumado com... Velho, né? Não, experiente. Está acostumado com jogos grandes, e o Flamengo tem jogos grandes esse mês, especialmente jogos contra os Estudiantes, pela Libertadores. Como é que está a expectativa interna de vocês para esses jogos que são tão importantes assim esse ano, especialmente o jogo da volta, que é lá na Argentina, todo mundo sabe das dificuldades que é jogar lá na Argentina. Obrigado. Esses são jogos que realmente a motivação vem por inércia, né? Então, particularmente não me preocupa o que o Flamengo vai apresentar nesse tipo de jogo. Me preocupa, entre aspas, sim, aquilo que seria o jogo de hoje, por exemplo, que em teoria muita gente não dá importância, e que são os mesmos 3 pontos de qualquer outro jogo do campeonato, e que dá moral ou tira moral tal qual uma derrota na Libertadores ou num clássico. Então, para ser campeão, para fazer coisa importante, você tem que dar atenção a esse tipo de jogo, principalmente, tá? Um jogo onde você pega uma equipe que está disputando o campeonato deles, está entregando tudo que eles podem para poder se livrar de uma situação. Um gramado belíssimo, tá? E queria falar sobre isso, um gramado incrível de se jogar, para mim um dos melhores que eu joguei até agora aqui no Brasil. E dá importância a esse tipo de jogo. Obviamente, quinta-feira o Maracanã vai estar cheio, a motivação vem por si só, a concentração vem alta, a vontade de estar em campo também. Então, esse tipo de jogo, como hoje, para mim, tem uma importância, às vezes, maior para a moral, para o equilíbrio interno do vestiário, muito mais do que um jogo considerado grande, tá bom? Valeu, pessoal. Boa tarde. Danilo, e você como jogador de alto nível e tendo agora essa reta final da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo do ano que vem, como é que você vê esse sonho de estar nesse ciclo? Para essa Copa do Mundo pode ser a última oportunidade na sua carreira de disputar uma Copa do Mundo, e até que ponto esse excelente momento do Flamengo também pode te ajudar nessa visibilidade de convencer o Ancelotti nas futuras convocações? Certamente é a minha última oportunidade de disputar uma Copa do Mundo, a terceira. Esse é um dos meus objetivos, obviamente, mas isso só vai acontecer se eu estiver bem aqui no Flamengo, jogando com regularidade. Creio que a seleção brasileira é pautada
um primeiro critério é esse, você está jogando com regularidade. Obviamente, algumas coisas contam bastante, como a história que você tem dentro da seleção brasileira também, mas tem um peso. Mas o que mais importa é você estar jogando, estar rendendo bem, e esse certamente é um dos meus objetivos, e aproveitar a onda do Flamengo, que certamente tem tido uma temporada importante, mas que se chegar no final do ano a gente não levantar nenhum troféu, adianta pouco. Emerson, muito boa noite, parabéns pelo gol, parabéns pela vitória. Obrigado. No Flamengo. E qual a importância para você, que vinha trabalhando e aproveitou esse intervalo das datas FIFA, para poder se aprimorar fisicamente, para poder assimilar melhor a filosofia de trabalho da comissão técnica, para poder ter essa oportunidade, e a importância, logicamente, do gol, para que você consiga se firmar na equipe, consiga buscar mais oportunidades como titular, esse time do Flamengo? Não, primeiramente, eu cheguei, tive a oportunidade, joguei. Infelizmente, acabei tendo uma pequena lesão no tornozelo, onde prejudicou um pouco. E naquele jogo, eu lembro que recebi muitas críticas dos torcedores naquele jogo, porque, infelizmente, eu não conseguia fazer o meu máximo. Mas teve uma coisa muito positiva, porque eu quis continuar em campo para poder ajudar o Flamengo. Então, eu sou essa pessoa, eu falei, eu nunca vou me esconder, eu estou aqui para isso. E agora eu trabalhei bastante, o Felipe me explicou um pouco mais o que ele queria de mim e tal. E eu tenho essa característica de chegar no segundo pau. Falei para os jogadores do outro lado, para eles olharem para o meu lado quando eles cortarem para dentro. E hoje, graças a Deus, pôde sair o gol. Estou muito feliz com esse gol e com a partida de hoje. Emerson, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro-Negro, Revista Placar. Emerson, você é um dos 11 jogadores que, quando o Flamengo venceu o Juventude pela última vez aqui no Alfredo Jaconi, não tinha nascido ainda. Você não tinha nascido na última vitória do Flamengo aqui. Qual a importância, né? O Danilo falou um pouquinho, mas queria ver de você, que fez um dos gols, de quebrar esse tabu aí de mais de 28 anos aí, sem ganhar aqui no Alfredo Jaconi. Obrigado. Claro, não sabia disso, não. Eu ainda tô novo ainda. Mas muito feliz com isso. Sempre falei, tabu tá aí para ser quebrado. E era um desafio para a gente, quebrar esse tabu. Obviamente, a gente sabe da qualidade deles. São jogadores e um time muito qualificado, que dentro de casa são muito fortes. Mas a gente veio para vencer, a gente é o Flamengo, a gente sabia que era um jogo difícil, mas a gente veio para ganhar. E mais feliz ainda com o gol, por ter saído meu primeiro gol aqui. Então, agora seguir forte aí durante o campeonato para a gente poder continuar vencendo. Boa noite, Emerson. Aqui, Cidade Liberal News. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que passou na sua cabeça quando viu que fez o gol, comando sagrado, qual foi a sensação do Emerson? E, em cima disso, qual a expectativa para quinta-feira, Libertadores, Maracanã lotado, jogo decisivo, né, contra os argentinos? Não, na verdade, quando eu fiz o gol, eu não sabia nem como comemorar. Fiquei muito feliz, obviamente, mas estou muito feliz por ter feito esse gol para o meu filho, né, que eu nunca tinha feito um gol para eles. Venho prometendo e nunca tinha feito. E hoje pôde sair. E com a camisa do Flamengo, eu sempre sonhei com esse gol. Desde o momento que eu pisei aqui, eu sonhei em ver a nação desse jeito. Seria muito mais bonito se fosse no Maracanã, mas vou seguir trabalhando para fazer um gol no Maracanã também e estar com toda a nação aí a nosso favor. Emerson. Ravi. O gol foi pro Ravi. Esse foi para ele. Não, quinta, a gente sabe, Libertadores é um campeonato muito difícil. A gente sabe da dificuldade que é. O jogo em casa é muito importante. A gente sabe que os argentinos, eles sempre vêm com a filosofia de competir muito. A gente vai igualar nisso e qualidade a gente tem de sobra. E vamos para fazer um grande jogo em casa e poder sair com a vitória. Emerson, boa noite. Aqui boa noite. Leonardo Som, da TV Bandeirantes. Queria que você falasse um pouco da sua vocação ofensiva, né? Você é um lateral que apoia bastante, hoje apareceu na área, fez gol de cabeça. O que o Felipe Luiz fala para ti também em relação ao equilíbrio, a ser um cara que também defende, e como está o entrosamento ali com o Luiz Araújo para fazer a tabela, para conseguir também surpreender o lado esquerdo do adversário? Obrigado. Claro, o Felipe, desde do primeiro dia, ele sempre falou para mim que queria que eu fosse um jogador muito agudo. Ele sabe dessa minha capacidade de apoiar. Mas também, durante minha carreira, muitos momentos eu joguei por dentro. Eu vinha jogando por dentro no Tottenham, praticamente jogava de volante. E ele falou para mim que sabe que eu gosto de jogar por dentro, mas que ele queria aproveitar essa minha ultrapassagem, queria aproveitar eu por fora, porque eu tenho uma força física muito boa
e tem um bom cruzamento. Então ele falou, a sua saída por fora vai ajudar muito a gente. E eu venho fazendo isso, venho trabalhando durante os treinos. Obviamente, não estou 100% ainda adaptado com todos os companheiros. A gente precisa se entender um pouquinho melhor, entender a característica de cada um. E isso só acontece com jogos e treinamentos. E o quanto antes a gente vai se adaptar um com o outro, aí vai se entrosar e eu vou poder ajudar ainda mais a equipe. Boa noite, Letícia de Alba, da BTB Sport. Você tem na sua posição uma concorrência de alto nível, que é o Varela, né? O jogador que está vivendo uma grande temporada também. Hoje não estava disponível, mas você utilizou essa oportunidade para fazer também uma grande partida. Como vocês têm trabalhado, os dois juntos, para estarem bem e brigando com uma briga bem positiva pela lateral direita do Flamengo? Não, time grande é assim. Sempre tem jogadores com nível acima. A gente sabe da qualidade do Varela, mas eu também sou um jogador que tem muita qualidade. Então a gente está aqui para competir leal, como a gente sempre faz, dia a dia, trabalhando firme. Ele trabalha firme, eu trabalho firme. É um cara que trabalha muito, muito trabalhador, vem desempenhando bem. E quando eu tenho oportunidade, também vem desempenhando bem. Isso fica a critério do Felipe, ele está aqui para decidir, isso é a função dele. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou estar dentro de campo e fazendo o meu melhor para ajudar o Flamengo. Emerson, aqui, falar um pouco em lealdade, eu queria saber, assim, como é que no ambiente dos jogadores vocês estão vendo o comportamento dos times adversários. Contra o Grêmio, a gente viu várias vezes jogadores batendo em jogadores do Flamengo. Hoje, teve um lance ali com você, depois teve um lance, Samuel Lino tomou uma tesoura ali que poderia ter se machucado, e muitas das vezes a arbitragem meio que contemporiza, deixa passar, demora para dar cartão amarelo, enfim. Como é que vocês estão vendo isso, assim? Como é que vocês conversam entre vocês? Ó, toma cuidado com esse jogador, toma cuidado com aquele, para a gente não se machucar e desfalcar o Flamengo nos próximos jogos de temporada. Obrigado. Não, eu acredito que dentro do futebol, isso não acredito que eles venham com o intuito de machucar ninguém, porque do outro lado também tem jogadores que sabem o quanto isso é difícil quando alguém se machuca. Mas sim, às vezes a força é excessiva e a gente tem que estar preparado para isso. Tem o juiz para resolver isso dentro de campo. Hoje, no primeiro tempo, me deram um chute, numa hora que eu cortei para trás. No segundo tempo também me chutaram por trás e eu falei isso aí com o Darão, falei... com o Klaus, desculpa. Com o Klaus, falei, me chutou 2 vezes e aí, porque pra gente você tá dando cartão, mas acredito que ele apitou o jogo bem, apitou justo, mas infelizmente é assim, mas o time grande, né, quando vai jogar, vai impor o jogo, tá aberto a tomar porrada, a tomar pancada, mas a gente está preparado para isso, a gente sabe que vai ter dificuldade nesse sentido, e a gente só vem focado em jogar futebol. Tá cansado, né, Edson? Imagino. Bebezinho novo, nasceu ontem. Queria que você falasse disso, assim, essa experiência. Você tem um filho agora brasileiro, nasceu lá no Rio de Janeiro. E como é que foi? Bebê nasceu, você foi treinar, depois você conversou ali, falou que iria chegar hoje. Acredito que você não dormiu à noite, eu imagino, um bebê pequeno ali, tem que ajudar a esposa. Queria que você falasse, assim, os bastidores, um pouco até da sua vida pessoal, como é que foi essa noite, desde o nascimento do Marco até agora, e essa assistência, a importância disso também, né? Pues la verdad que ha sido una locura. Marco nació a las 4:16 de la mañana. Por suerte salió todo muy bien. Mi mujer hoy ha ido a casa ya está en casa con Marco. Agradecer al hospital, agradecer a la ginecóloga lo bien que han tratado a mi mujer, porque para mí era muy importante que saliera bien. Mi mujer está bien, es una super mujer, ha sido capaz de hacerlo todo, aunque ella realmente quería hacerlo en España porque tenía más confianza. Le hablé de las instalaciones que yo había visto aquí para que Marco naciese aquí, y la verdad que tenía una presión muy alta de que todo saliese bien, y por suerte todo salió bien. Esa noche, bueno, pasamos toda la noche en el hospital. A las 8, bueno, a las 6 nos subieron a la habitación. Después de la habitación, pues a las 8 me escribieron del club que intentase llegar al entrenamiento con los compañeros, y si no llegaba, pues que después fuese a entrenar. Llegué un poquito tarde al entrenamiento, ellos estaban ya entrenando, así que entrené en el gimnasio, y cuando ellos ya entraban, yo salía al campo. Luego fui a mi casa. Después de mi casa
recogí a mis otros 2 hijos y me fui al hospital para que conociesen a Marco. Estuvimos allí hasta las 7:30, 8 más o menos, y después hablé con mi mujer y me dijo que me fuese a casa a dormir porque hoy tenía partido. Y nada, hoy a las 3 de la mañana me he despertado, a las 3:30 han venido por mí, a las 5 hemos llegado al aeropuerto, a las 6 hemos cogido un vuelo a Campinas, después de Campinas vinimos a Caixa do Sul y bueno, fui directamente al hotel, desayuné, vídeo, descansamos unos 40 minutos más o menos y después de ahí ya salimos para el campo. Toda noite sem dormir agora. Sí, más o menos. Sí, no, la verdad que como te digo ha sido duro, pero primero también agradecer a Felipe, al club por dejarme dormir en casa y estar con mis hijos, que al final es un momento difícil. Gracias también a mi suegra por estar esta noche con mi mujer en el hospital, porque si yo iba a salir a las 3 no podía dejar a mi mujer y a mi hijo solo en el hospital, y por eso mi suegra me ayudó mucho. Es verdad que mis padres no han podido estar aquí por un problema familiar, pero sé que están deseando venir a conocerlos, ya que ellos sí que van a poder y pronto van a estar aquí. Y como te digo, es una locura, pero bueno, al final todo ha salido bien. Hoy, por suerte, no hemos tenido lesión después del riesgo que tiene el no descansar y hacer este tipo de locuras, pero muy contento de que todo haya salido bien. Saúl, hace poco estuvimos con Felipe Luis en la conferencia de prensa y ha dicho que estás en tu mejor momento de carrera. ¿Es verdad? ¿Es eso? ¿Puedes confirmar para nosotros? Yo pienso que no. Creo que he tenido momentos muy buenos en cuanto a todo, pero sí que es verdad que en un momento mentalmente me encuentro muy bien. Tengo la suerte de que mi familia está conmigo, me acompaña en esta aventura, que sé que para ellos no es fácil, nada fácil, yo lo tengo más fácil, yo salgo a entrenamiento, comparto tiempo con mis compañeros, hago y disfruto de todo lo que hago, pero para las personas que nos acompañan no es fácil. No es fácil salir incluso de nuestro país o donde sea, viajar. Las mujeres que tenemos, los futbolistas, es una vida muy complicada, a pesar de que por sensaciones económicas podemos darle muchas cosas, pero no es fácil estar fuera de la familia, lejos de la familia para ellos, que no hacen lo que les apasiona, los hacen por nosotros y como te digo, estoy muy orgulloso de la familia que tengo y entonces eso me permite el poder disfrutar de este momento, de un momento bueno. Y creo que mi mejor momento puede seguir llegando. Sí, puede seguir llegando. Luego, deportivamente, creo que he tenido momentos muy buenos y ahora estoy disfrutando del momento. A veces vienen bien, ahora viene bien, está todo muy bien, jugando minutos, pero vendrán malas también. Vendrán malas, pero disfruto de este momento, y cuando vengan malas disfrutaré de las curvas. Saúl, acá. Buenas. Saúl, pelo menos aqui no Brasil, o Flamengo é uma das principais vitrines, digamos assim, para os jogadores irem para as seleções aqui da América do Sul, né? Seja no Uruguai, no Brasil mesmo, no Equador, enfim. E a gente teve essa semana a notícia de que o Jorginho teria voltado para o radar da seleção italiana. Eu queria saber de você, faltando menos de um ano para a Copa do Mundo, você tendo desempenhos excepcionais no Flamengo, você pensa em voltar para a seleção espanhola, talvez disputar a Copa do Mundo do ano que vem? Pensarlo no, que ojalá llegue, encantado. Me encantaría volver a la selección, pero no es algo que yo tenga que pensar, es algo que el seleccionador tiene que ver. Yo quiero disfrutar de este momento, disfruto de donde estoy muy contento de estar aquí, entonces, como te digo, es disfrutar el momento, seguir jugando bien, seguir que el equipo compita, seguir ganando, es importante para nosotros, para el equipo, y si luego tengo la suerte que el seleccionador quiere contar conmigo, yo estoy encantado de poder ir a representar a mi país.